Eu não sei bem como começar. O que aconteceu naquela noite ainda parece um borrão na minha memória, mas ao mesmo tempo, cada detalhe está gravado como uma cicatriz. Meu nome é Daniel e eu tinha 21 anos em janeiro de 2013. Na época, eu cursava administração na Universidade Federal de Santa Maria e dividia um apartamento com meu amigo Matheus. Matheus era meu oposto. Ele era extrovertido, sempre animado, enquanto eu preferia a tranquilidade do meu quarto, um bom livro ou uma série. Mas naquela noite, ele insistiu para irmos à boate. Vai ser divertido, cara, só uma festa para relaxar antes da semana começar, ele disse. Eu hesitei, mas acabei cedendo. Por volta das 22h30, estávamos entrando na boate. O lugar estava lotado, a música alta, e o calor do verão tornava o ambiente ainda mais abafado. Matheus logo desapareceu na multidão, enquanto eu fiquei perto do bar, tentando me acostumar com a agitação. Foi quando eu percebi algo estranho. Um desconforto que não conseguia explicar. Era como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não conseguia dizer o quê. Talvez fosse só a minha ansiedade habitual. Talvez não. Enquanto eu observava o movimento ao meu redor, algo chamou minha atenção na pista de dança. Entre as luzes coloridas e a multidão que pulava ao som da música, havia uma figura que se destacava. Uma mulher. Ela estava parada, imóvel, enquanto todos ao seu redor se moviam freneticamente. Seu vestido era de um vermelho intenso, quase brilhante, e seus cabelos negros caíam em ondas pelos ombros. Mas o que realmente me prendeu foram os olhos dela. Mesmo de longe, parecia que ela me encarava, atravessando a multidão como se só eu estivesse ali. Por um momento, pensei que era só uma impressão, mas quando virei o rosto, senti um arrepio. Era como se o ar ao meu redor tivesse ficado mais pesado. Tentei ignorar, mas a sensação de desconforto persistiu. Matheus voltou do nada, sorrindo e carregando 2 copos. Cara, você tá bem? Parece que viu um fantasma. Ele brincou, me entregando um dos copos. Eu sorri sem graça e balancei a cabeça. Só não tô acostumado com tanta gente. Eu tentei relaxar. Tomei um gole da bebida e voltei a observar a boate. Mas ela ainda estava lá. Agora, parecia que a mulher de vermelho havia se movido, aproximando-se do palco. Ela não dançava, não conversava, apenas observava. E de alguma forma, eu sabia que ela estava me observando também. Foi quando o ambiente começou a mudar. O som da música parecia mais abafado, como se estivesse vindo de muito longe. As luzes pareciam menos brilhantes, e o calor, que antes era apenas desconfortável, agora se tornava sufocante. Olhei para Matheus, mas ele parecia não notar nada de diferente. Então, por um instante, a mulher olhou diretamente para mim e sorriu. Não era um sorriso acolhedor, mas algo frio, quase zombeteiro. Meu coração disparou, e eu soube que algo estava errado. Por volta de 1h da manhã, Matheus estava na pista, dançando como se não houvesse amanhã. Eu decidi ficar no bar, distante da agitação. Ainda sentia aquela inquietação no ar, mas tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Foi então que a música parou abruptamente. Primeiro, um silêncio estranho, quase opressor. Depois, um som seco e abafado, como um estalo. Olhei para o palco e vi uma fumaça fina começando a se espalhar. As pessoas hesitaram por um segundo, mas a hesitação logo deu lugar ao pânico. Alguém gritou "fogo" e, de repente, tudo se transformou. A multidão começou a se empurrar em direção à saída. Gritos e choros ecoavam por toda parte. No meio do caos, eu a vi novamente. A mulher de vermelho agora estava perto do palco, imóvel, enquanto todos corriam. Seu rosto continuava impassível, mas seus olhos, havia algo neles, como se ela estivesse vendo mais do que nós éramos capazes. Então ela levantou a mão apontando para uma das portas laterais. Um grupo de pessoas correu para lá, incluindo Matheus. Eu quase fui junto, mas algo dentro de mim hesitou. Olhei de novo para a porta que ela indicava e percebi que não era uma saída. Era o caminho para o banheiro. "Não!" Eu gritei tentando chamar Matheus, mas minha voz se perdeu no caos. Enquanto isso, a mulher de vermelho olhou diretamente para mim e seu rosto mudou. O sorriso desapareceu, dando lugar a uma expressão dura, quase desapontada. Foi nesse momento que eu ouvi, não com os ouvidos, mas dentro da minha cabeça: "Não vá." Não sei explicar, mas obedeci. Virei e comecei a me mover em direção à saída principal.
lutando contra a multidão que se debatia e empurrava para escapar. O calor estava insuportável e a fumaça já tomava conta do ambiente, tornando quase impossível respirar ou enxergar. Quando finalmente cheguei à saída, senti o ar fresco no rosto, mas o alívio foi imediato e cruel. Mateus não estava lá fora. Lá fora, a noite parecia quase tranquila demais, como se não estivesse acontecendo uma tragédia a poucos metros de distância. A fumaça saía em nuvens densas pela porta principal e o som dos gritos ecoava no ar pesado. Eu estava ali, ajoelhado, tentando recuperar o fôlego, mas minha mente estava em outro lugar. Mateus ainda estava lá dentro. Olhei para a entrada da boate, onde algumas pessoas tentavam entrar novamente para salvar amigos ou familiares. Bombeiros começavam a chegar, mas era impossível conter o caos. Algo dentro de mim dizia para não voltar, mas como eu poderia deixá-lo lá? Foi então que eu senti novamente aquela presença. Virei o rosto e a vi. A mulher de vermelho estava do outro lado da rua, parada sob a luz de um poste. Ela parecia completamente alheia à confusão ao seu redor. Seus olhos estavam fixos em mim, como se ela estivesse esperando que eu tomasse uma decisão. Algo no olhar dela parecia definitivo. Era como se ela já soubesse o que aconteceria, independente do que eu fizesse. Ele já se foi. Essas palavras ecoaram na minha mente como um sussurro, calmas, mas carregadas de uma tristeza que me atingiu como um golpe. Não era a primeira vez que eu ouvia aquela voz, mas agora ela parecia inescapável. Ignorei. Não podia simplesmente aceitar aquilo. Minha respiração ainda estava pesada, mas eu me levantei e corri de volta para a entrada da boate. Os bombeiros tentaram me impedir, mas eu os empurrei, quase tropeçando ao cruzar a porta. O calor era como uma parede, sufocante e implacável, e a fumaça era tão espessa que quase não conseguia enxergar. Tudo o que ouvia eram gritos e o som das estruturas cedendo. Chamei por Mateus, minha voz quase se perdendo no barulho ao redor. Foi então que eu a vi novamente, como um vulto entre as sombras. A mulher de vermelho estava lá dentro, no mesmo lugar em que eu a tinha visto pela última vez perto do palco. Ela não parecia afetada pelo calor ou pela fumaça. Seus olhos encontraram os meus, e por um momento, tudo ao meu redor ficou em silêncio. Ela abriu a boca, mas eu não consegui ouvir o que dizia. Mesmo assim, de alguma forma, eu entendi. Você não pode salvá-lo. Meu coração afundou, mas eu continuei. Tentei ir mais fundo, mas tropecei em algo e caí no chão. Foi quando senti mãos me puxando de volta. Era um bombeiro. Ele me arrastou para fora e eu não tive forças para resistir. Quando finalmente saí da boate pela segunda vez, minhas pernas fraquejaram e eu caí no chão, ofegante. O ar fresco parecia não ser suficiente para preencher meus pulmões. Eu olhei ao redor, procurando desesperadamente por Mateus entre os rostos cobertos de fuligem e os corpos estirados no asfalto, mas ele não estava lá. As horas seguintes foram um borrão de sirenes, vozes e lágrimas. Voluntários ajudavam os sobreviventes, e parentes desesperados tentavam localizar seus entes queridos. O tempo parecia ter parado, mas ao mesmo tempo, tudo ao meu redor era um turbilhão. Quando os bombeiros começaram a trazer corpos para fora, o ar ficou ainda mais pesado. A dor e o desespero que pairavam no local eram quase tangíveis. Eu fiquei ali, sentado na calçada, sem saber o que fazer. Então, algo chamou minha atenção. Na multidão que se aglomerava do lado de fora, eu a vi novamente. A mulher de vermelho. Ela estava parada ao lado de uma árvore, distante o suficiente para não ser notada pela confusão. Seus olhos me encontraram mais uma vez, mas agora havia algo diferente neles. Uma tristeza profunda, quase como se ela carregasse o peso de tudo aquilo. Eu pisquei, e ela não estava mais lá. Naquela madrugada, recebi a confirmação que eu temia. Mateus não tinha conseguido sair. Ele estava entre as dezenas de pessoas encontradas em um canto da boate, próximo aos banheiros. O choque e a dor me consumiram de uma forma que eu nunca achei possível. Os dias seguintes foram um pesadelo. Não conseguia dormir. Não conseguia comer. Minha mente repetia aquela noite incessantemente, mas o que mais me atormentava era ela, a mulher de vermelho. Eu comecei a pesquisar, tentando encontrar alguma explicação. Descobri que outras pessoas também relataram ter visto uma figura semelhante na boate naquela noite. Algumas diziam que ela apontava para a saída,
enquanto outras acreditavam que ela os guiava para lugares sem saída. Mas havia algo em comum em todos os relatos. Ninguém sabia quem ela era ou por que estava lá. Meses se passaram desde aquela noite, mas a dor e as memórias nunca se dissiparam completamente. Santa Maria, antes conhecida por sua tranquilidade e pela comunidade unida, tornou-se um lugar marcado pelo silêncio do luto. As pessoas evitavam passar pelo terreno onde a boate ficava, como se o próprio ar ali carregasse o peso da tragédia. Eu tentei retomar minha rotina. Voltei para as aulas, continuei meu curso, mas tudo parecia vazio. Mateus não estava mais lá para me arrancar risadas com suas piadas, para me convencer a sair quando eu preferia ficar em casa. Cada canto do apartamento que dividíamos parecia um lembrete constante de que ele não voltaria. À noite, os sonhos vinham. Não eram pesadelos comuns. Muitas vezes, eu me via de volta àquela boate, no meio do caos. O calor, a fumaça, os gritos. E sempre ela estava lá, a mulher de vermelho. Às vezes ela ficava imóvel, apenas me observando. Outras, sussurrava algo que eu nunca conseguia compreender. Acordava suando frio, com a sensação de que ela estava mais próxima do que deveria estar. Por muito tempo, tentei racionalizar o que havia acontecido. Talvez fosse apenas minha mente tentando processar o trauma, criando uma figura para simbolizar o caos daquela noite. Mas havia algo que eu não conseguia ignorar: os relatos de outras pessoas. Conforme os meses passavam, mais sobreviventes falavam sobre a presença de uma mulher na boate. Algumas a descreveram como uma figura sinistra, que os guiou para lugares sem saída. Outras acreditavam que ela tentava ajudar, apontando uma saída em meio à confusão. Era como se ela fosse ao mesmo tempo um presságio e um enigma. Um dia, criei coragem para voltar ao terreno. Não havia mais paredes, nem música, apenas um espaço vazio, cercado por grades improvisadas e flores deixadas em homenagem às vítimas. Parei ali, tentando encontrar respostas, ou pelo menos alguma forma de paz. Enquanto eu olhava para o terreno, um vento leve passou por mim, trazendo um cheiro fraco de fumaça. Olhei ao redor e foi quando percebi algo estranho. Na janela de um prédio próximo, vi um reflexo. Era ela. A mulher de vermelho estava lá, parada no meio do terreno vazio. Seus olhos fixaram-se nos meus e, por um breve momento, senti que ela queria dizer algo. Mas antes que eu pudesse reagir, ela desapareceu, como uma miragem que some quando você tenta se aproximar. Depois daquele dia, não voltei mais ao local. A imagem dela, no entanto, permanece gravada na minha mente como uma marca que nunca se apaga. Não sei quem ou o que ela era. Um espírito? Uma manifestação do trauma coletivo? Talvez algo que nunca entenderemos completamente. Hoje tento levar a vida com mais cuidado e gratidão. Aprendi a valorizar os momentos simples, os amigos, a família. As cicatrizes daquela noite nunca vão desaparecer, mas acredito que sobrevivi por um motivo. Talvez para contar essa história, talvez para lembrar as pessoas que, mesmo diante da tragédia, há espaço para memória e resiliência. Às vezes, quando o silêncio da noite é profundo, penso em Mateus. Vejo seu sorriso, ouço sua risada e quase consigo sentir sua presença ao meu lado. E no fundo da minha mente, há uma sombra de vermelho, uma lembrança persistente de que algumas coisas neste mundo nunca poderão ser completamente explicadas. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ouvir outros relatos sobre a trágica noite na Boate Kiss, deixe seu like e se inscreva no canal. Em breve teremos mais relatos como esse. E também não deixe de comentar de qual lugar do Brasil você está ouvindo essa história.